Pessoal, muito boa noite. Meu nome é Júlio De Angelo, eu sou o CEO da Medcel e hoje a gente tem mais um evento aqui onde nós vamos falar e dar alguns updates e conversar com vocês sobre atualizações no processo de revalidação. Eu tive aqui com alguns convidados e com vocês em fevereiro e houve algumas novidades no processo, algumas notícias que eu gostaria de trazer aqui hoje para debate com alguns convidados e vai ser super bacana para te atualizar, você, doutor, futuro doutor, que está buscando a sua revalidação de diploma no Brasil. E importante você ficar atento no processo, importante você ficar atento nas fontes oficiais, e é isso que a gente vai falar aqui, e é o que a gente vai trazer de novidade para vocês, tá? O objetivo dessa conversa, nós temos alguns pontos que eu vou listar aqui para vocês. Primeiro, a gente vai fazer uma recapitulação. Existe um live que está disponibilizado nas nossas páginas, também no Facebook, esse live que foi em fevereiro, onde a gente discutiu bastante o que é o processo de revalidação. A gente vai fazer uma breve recapitulação disso aqui com vocês. Vamos falar sobre as atualizações oficiais do INEP, vamos falar também sobre o processo da UFMT, porque saiu o edital novo, então a gente vai fazer uma comparação, falar o que tem de diferente nesse novo edital e vamos falar também com vocês sobre como está o andamento do projeto de lei do Revalida no Congresso. Além de convidados da área legal, eu também vou conversar e vou falar com vocês dessa vez sobre como você pode se preparar para as provas. Então, nós vamos ter uma parte que a gente vai debater processo, etc., a parte legal, e depois vamos falar um pouquinho sobre como é que funciona para você que está se preparando com as dicas aqui do nosso corpo técnico da Medcel. Algumas informações sobre como a gente produziu esse live. Primeiro, a gente fez uma lista de perguntas que vocês mandaram. Muitos de vocês que estão assistindo agora mandaram para a gente essas perguntas. Recentemente, esses últimos dias, com aquecimento de informações, muita gente vem ligando aqui na Medcel querendo saber mais detalhes, então nada mais justo do que a gente concentrar todas essas informações aqui para vocês. Então, todas essas perguntas a gente colocou aqui, vai ser um direcionamento sobre a nossa pauta de hoje, tá? Então, você que está assistindo, não esquece de fazer as perguntas aí no Facebook, a gente está monitorando, então a gente vai acompanhar, eu vou lendo aqui o que vocês estão perguntando, para que eu possa trazer também mais conteúdo e trazer as perguntas que sejam pertinentes ao nosso tema. Lembrando que o que a gente está fazendo aqui é um serviço, a Medcel, além de tudo, ela tem um propósito muito nobre, e isso vem desde a sua fundação, há quase 15 anos, que é preparar melhores médicos e preparar melhor os profissionais da área médica para a gente ter um sistema de saúde cada vez melhor aqui no Brasil. Então, isso aqui é um serviço para você. A gente acredita que a gente está contribuindo hoje, de fato, para melhorar o sistema de saúde no Brasil com melhores profissionais. É isso que a gente acredita, é por isso que a gente existe. Sobre tempo, para lembrar vocês, a gente está programado para falar aqui aproximadamente 1h15, talvez a gente exceda um pouco isso, mas isso é importante só para setar suas expectativas de quanto tempo a gente vai estar aqui. Se a gente se exceder um pouco é porque a gente está vendo que tem bastante informação que vocês estão pedindo, então talvez a gente se estenda um pouquinho. Dito isso, então eu queria começar aqui a nossa conversa com você sobre o processo de revalidação e queria primeiro aqui dar as boas-vindas mais uma vez aos nossos queridos convidados, Dr. José Pamplona, Dr. Álvaro Maia, do escritório Dias e Pamplona, que já trabalham com o processo de revalidação há muito tempo, têm experiência na área, já estiveram aqui conosco, vieram aqui estrear o nosso novo estúdio da Medcel. Você está aí atrás, você às vezes não sabe, mas esse aqui é um novo estúdio que a gente colocou no ar. Estamos estreando hoje, novinho em folha,
Como é que é isso para vocês voltarem aqui no dia de estreia do estúdio e ao mesmo tempo com uma audiência enorme que a gente está tendo aí? Como é que é? Tudo bom, Júlio? Muito bom estar aqui de novo, muito bom poder conversar com vocês, falar um pouco sobre as novidades aí de Revalida, de UFMT, as novidades todas. E uma honra estar estreando o estúdio aqui com vocês. Maravilha. Muito obrigado. Responsabilidade, né? Também. Responsabilidade, também, né? Nossa responsabilidade sempre aí com você que está assistindo, acho que isso é o mais importante, trazendo profissionais que conhecem do assunto e disponibilizando aquilo que tem de mais atual e oficial, mais uma vez, né? Relembrando, quando a gente esteve aqui, né, doutor Pamplona, doutor Álvaro, a gente falou muito para você que o mais importante nesse processo todo é o pessoal se ater às informações oficiais. Tomar muito cuidado com as fake news, com tudo que é publicado, com os boatos, etc. Então, hoje a gente vai fazer da mesma forma. Vamos trazer aquilo que é oficial e aquilo que é mais atual dentro do processo. Podemos começar? Vamos em frente, então? Então vamos lá, pessoal, eu vou começar com algumas... primeiro eu queria retomar com vocês aquilo que a gente falou. Vamos falar então, fazer uma breve recapitulação do processo de revalidação. Lembrando mais uma vez, a gente vai atender aqui tanto as dúvidas de você que está iniciando o processo, então você que já tentou e já fez há algum tempo e que conhece bem o processo, mas eu queria começar lá do início, né? Como é que está hoje? Vamos falar lá do Revalida INEP, do Carolina Bori, como é que funciona o processo? Nós temos, Júlio, algumas possibilidades de revalidação de diploma obtido no exterior. Aluno estuda no exterior, pretende revalidar para poder exercer a medicina no Brasil. Ele tem alguns caminhos para isso. O Revalida INEP, que é um procedimento feito sempre através de uma universidade pública, que tenha o curso de medicina, qualquer que seja o caminho da revalidação, o aluno precisa escolher uma faculdade pública, uma universidade pública que tenha o curso de medicina, que é quem, ao final do procedimento, vai revalidar esse diploma. Escolhido isso, ele pode, através do Revalida INEP, buscar essa revalidação. Um dos caminhos é esse. Pelo Revalida, ele vai levar a parte documental, participar de uma prova teórica, uma prova prática. Aprovada nessas duas provas, há uma análise da questão documental e a universidade, posteriormente, aprovado o aluno nesses processos, ela revalida o diploma. Uma outra possibilidade, não é isso, Álvaro? As faculdades que não aderem ao Revalida, elas têm uma opção de ou seguir pela portaria 22, é o procedimento da portaria 22, que é o que a gente chama, né? Ou pelo portal Carolina Bori. Lembrando que mais para frente a gente vai tratar melhor disso, mas o portal Carolina Bori, ele não é um processo de revalidação em si, ele é uma ferramenta pela qual as faculdades que não aderiram ao Revalida vão adiantar o trâmite documental, receber esses documentos, encaminhar ao MEC, fazer uma primeira avaliação. Então, se a gente for dividir em dois grandes grupos, a gente costuma dividir entre as instituições que aderiram ao Revalida e as que não aderiram ao Revalida. E entre as que não aderiram, elas podem seguir pela portaria 22, que são os procedimentos internos, tal qual acontece com a UFMT, né? É um exemplo bastante recente para a gente usar, ou as outras universidades que aderiram ao portal Carolina Bori. Lembrando que não é um método de revalidação em si, mas uma ferramenta pela qual as instituições recebem essa documentação dos estudantes e encaminham para avaliação do MEC e para avaliação interna também. Olha, eu vou começar aqui com algumas dúvidas já que surgiram, já que a gente trouxe essa recapitulação breve. Lembrando o seguinte, pessoal, se você quiser mais detalhes sobre esse assunto específico, assista lá ao nosso live, que aquelas informações continuam sendo válidas ainda, a não ser o que a gente vai trazer hoje de novidade. Então, eu vou só colocar aqui algumas dúvidas que o pessoal continua ainda com as mesmas coisas. Bom, aqui eu vou dar um exemplo. Poxa, o pessoal pergunta, o Carolina Bori substitui o INEP? Vamos lá, vamos falar sobre isso exatamente? Sim. Posso fazer os dois? Como é que funciona essa dinâmica? O Carolina Bori, ele não é um sistema de revalidação. Ele é uma ferramenta utilizada para as universidades que escolhem não aderir ao INEP. As faculdades que aderiram ao INEP vão seguir os procedimentos do INEP. A prova do INEP é uma prova padronizada para todas as universidades que funcionam com o INEP. São cerca de 40 universidades que escolheram o INEP
e vão seguir esse procedimento do INEP. As outras universidades podem ou definir procedimentos próprios, a exemplo do que faz a UFMT. Então, ela define quais são os documentos necessários, o momento em que esses documentos devem ser entregues, a forma pela qual esses documentos são entregues, as provas, as datas, os valores, tudo isso definido pela própria universidade, dentro do que determina a legislação que autoriza a autonomia universitária. Outras universidades, que também não aderiram ao INEP, podem fazer o seu próprio procedimento, mas a parte documental, o recebimento da documentação, o mecanismo, as ferramentas para que esses documentos sejam recebidos, essas universidades escolhem o portal Carolina Bori, que nada mais é do que um portal em que os documentos são digitalizados e encaminhados para que sejam posteriormente analisados e validados. Então, quando a gente fala em posso ser aprovado pelo Carolina Bori, posso ser revalidado pelo Carolina Bori, tecnicamente não é correto. Uma das etapas da revalidação é o Carolina Bori, o portal Carolina Bori, para as universidades que escolheram seguir esse caminho. Tá, legal. Vamos lá. Então, do ponto de vista, tem muita gente que pergunta do ponto de vista de documentação entre uma forma e outra. Como que são as principais diferenças? Tem muita diferença ou não? Como é que está isso hoje? Vai lá, Álvaro. Júlio, a primeira coisa quando a gente fala de documentação nesses processos de revalidação, e até acompanhando um pouco essa pergunta, é sempre importante a gente lembrar que quem tem legitimidade, ou seja, quem vai efetivamente revalidar esse diploma, vai ser a própria instituição. Ela é a única detentora desse poder, né? A instituição de ensino público é quem vai poder revalidar esse diploma. O Revalida, ele é um procedimento tal qual o Enem, é um exemplo que a gente costuma fazer, que unificou a avaliação. Então, ele vai unificar a avaliação desse estudante, vai emitir um parecer falando esse estudante está autorizado ou não a revalidar seu diploma perante outra instituição pública. Quanto à documentação, pensando também na autonomia dessas instituições públicas, né, o Revalida, especialmente, mais do que a diferença dos documentos em si, é o tempo de apresentação. É importante a gente lembrar, por exemplo, a gente vai tratar desse tema mais para frente melhor, na UFMT, a entrega dos documentos ela é prévia. Então, a partir do momento que o estudante se inscrever, ele vai ter que ter toda a documentação em mãos. E, nesse sentido, as decisões judiciais hoje estão bem mais inflexíveis, né? Então, já não é tão possível se conseguir liminar para se inscrever em algum procedimento sem a documentação completa. No Revalida, a entrega dessa documentação é feita num segundo momento, depois da aprovação. Então, depois que você passa pelo exame das provas, você vai reunir esses documentos. Num primeiro momento, que você tem que ter o diploma, certificado de conclusão, e os documentos pessoais, né? CPF, RG, o que for o seu documento de identificação. Quando isso está a cargo da faculdade, a lista é bem maior. E aí, eu te dou um exemplo. Por exemplo, no edital desse ano da UFMT, existe um documento que demonstra essa peculiaridade de que cada procedimento traz a sua documentação. O edital desse ano da UFMT, por exemplo, pede que o aluno apresente um atestado, uma declaração de que ele não participa de outros procedimentos de revalidação. Então, cada faculdade vai definir o seu critério, e o que a gente nota, em número pelo menos, é que a documentação do Revalida é bem menos extensa. Então, a partir do momento que você precisa participar do Revalida, é documentação básica, histórico, documentos pessoais, diploma, certificado de conclusão, documentos do curso, e só num segundo momento, depois de aprovado, a faculdade a qual você se vinculou, né, porque sempre lembrando que vai existir uma faculdade vinculada, ela vai falar, tudo bem, apresentados esses documentos, quais outros eu preciso? E aí apresenta uma documentação. Inclusive, é uma dúvida recorrente a respeito do certificado de proficiência em português. Certo. Isso tem uma pergunta que eu ia fazer na sequência, que é como que é o caso para os estrangeiros. Exato. Não, hoje, no Revalida especificamente, esse certificado não é obrigatório. O Revalida transferiu à universidade a possibilidade de escolha ou não, né? Então, é feita essa avaliação documental num primeiro momento, especialmente porque existe um entendimento no ambiente acadêmico, que especialmente o espanhol, no caso da América do Sul, é de fácil compreensão, é uma língua acadêmica,
acadêmica, então a exigência foi flexibilizada. E o Revalida transferiu, os editais do Revalida, eles acabaram por transferir à universidade esse critério documental. Então, não só em relação ao certificado, mas a qualquer outra documentação em si. É importante sempre que o estudante tenha a documentação básica em mãos. Então, o histórico curricular, o diploma, o certificado de conclusão, documentos pessoais, e, para quem está fora do Brasil, do que precisa ser autenticado, que no Revalida também é só no segundo momento, isso pode ser feito pelo consulado. Né? Maravilha, vamos lá. Só complementando, então. No Revalida, inicialmente, a proficiência não é necessária. Certo. Passadas as etapas documentais e as provas, a universidade pode exigir. Então, não é obrigatório inicialmente, mas pode ser exigido, não é que é dispensado. Certo. Algumas universidades podem, outras não exigirão. Mas perfeito, então depende da instituição que cada um vai escolher para revalidar o seu diploma no final. Legal. Então, uma dúvida que é muito recorrente aqui, principalmente por existir ainda a incerteza do exame do Revalida esse ano, que é o seguinte: bom, entrei no processo junto ao Carolina Bori. O que eu preciso fazer? Vamos dizer que lá no final do ano, que a gente vai falar daqui a pouco sobre INEP mais uma vez, então lá no final do ano houve a prova prática, saiu um novo edital do Revalida. E eu entrei no meu processo de revalidação no Carolina Bori, de acordo com os critérios que a gente vem falando aqui. O que eu faço? Eu continuo com o processo do Carolina Bori? Eu faço a prova do Revalida? Eu posso seguir os dois processos ou não? Como é que funciona? Eu acho que essa sequência lógica dos próximos, né? E tem a UFMT agora com o edital novo também. Como é que funciona isso? O que eu posso fazer se eu quiser começar agora? Essa é a grande diferença desse edital da UFMT. Não a principal, temos outras diferenças, mas essa é uma das principais. O INEP, o Revalida INEP, não exige exclusividade no procedimento. Certo. Então, o aluno, o formado, poderia fazer a prova, a revalidação pelo Revalida, e poderia tentar outras instituições, tanto o FMT, quanto outras instituições que tenham aderido ao Carolina Bori. Não havia problema nenhum. Este novo edital da UFMT agora trouxe, como o Álvaro vinha dizendo para a gente, a obrigação de que o estudante declare que o procedimento de revalidação da UFMT é o único procedimento que o aluno está participando. Então, há uma vedação a que ele participe simultaneamente de outros. Ele tem que abrir mão de outros se ele estiver tentando a revalidação pela UFMT. Isso é uma diferença grande, que não havia antigamente. Todo mundo podia tentando, conforme as necessidades, aí por todos os caminhos. Maravilha. Olha lá. Bom, aqui tem várias outras perguntas. Eu estou dando uma olhada aqui, circulando. Muita gente perguntando sobre a questão, eu que sou médico estrangeiro, como é que eu posso fazer o meu processo de revalidação. Na verdade é o seguinte: o processo é o mesmo para qualquer pessoa que venha fazer a revalidação via o Carolina Bori, certo? Ou Revalida. Funciona para todo mundo da mesma forma aqui no Brasil. E importante também, acho que falar então da questão da autonomia universitária. Então a gente continua sendo o princípio básico, é isso, né? Continua sendo o princípio básico. As universidades que aderiram ao INEP vão seguir a prova, o conteúdo e a documentação definida pelo INEP, e quem não aderiu ao INEP vai definir a sua relação de documentos, a sua sistemática de avaliação, datas, valores. O pessoal pergunta, não, mas todos os processos de revalidação têm primeira e segunda fase? Pergunta básica, mas vamos lá, depende do caminho que você escolheu. O Revalida, 2 fases. A gente vai falar do FMT, lá são 4 fases agora, então você precisa ficar atento aos editais, é isso? Os editais, cada universidade, dentro do que escolheu, vai ter o seu caminho. Muito bem. Já foi objeto de discussão também, Júlio, procedimentos que iniciavam e que não dispunham de uma fase de avaliação prática já foram questionados na Justiça também e invalidados. Então, o Poder Judiciário já se posicionou falando que esse tipo de procedimento de revalidação deve sim contar com uma fase prática. Então, isso já foi objeto de questionamento em outros anos e foi definido de que realmente esse formado deve passar pelas 2 avaliações. Então, obrigatoriamente vai ter uma prova prática e uma prova teórica dentro dos critérios definidos pela faculdade. Tá.
O pessoal pergunta aqui muito sobre tempo para revalidação via Carolina Bore. O que a gente fala para esse pessoal aqui? É um Vamos ser mistério. honestos com todos. É um mistério. Foi definido um tempo, 3, 6 meses de avaliação, mas é sempre importante a gente voltar e lembrar qual é a ferramenta, qual é a função do Carolina Bore. Enquanto ferramenta de inserção de documentos e de disponibilização desses documentos, o tempo que é mencionado no site, né, então os estudantes perguntam com muita frequência, inclusive nos eventos da Medcel, em 6 meses eu vou revalidar? Não, em 6 meses você pode ter a sua avaliação documental. Então, o limite que é dado ali não é a própria instituição. Então, não e outra coisa, é para essa documentação passar por uma primeira avaliação de deferimento, indeferimento ou complementação. Falar, olha, está faltando alguma coisa, esse documento não está traduzido ou algo do tipo. Então, a inserção essa primeira etapa é que está sujeita àqueles 6 meses mencionados no site do Carolina Bore. Mas não significa que todo o procedimento de revalidação vai ser resolvido nesse tempo. É só avaliação documental. Então, assim, se a gente tiver que resumir esse bloco aqui, os processos eles andam em paralelo, certo? Não existe nada que diga que o Revalida vai acabar e o processo via o Carolina Bore continua existindo normalmente. Tem muita gente que pergunta se está em funcionamento pleno. Como é que eu posso responder isso para o nosso... eu tenho algumas perguntas de como está esse processo. O site está no ar. Carolina Bore, lembrando que ela é uma ferramenta para receber a documentação, para fazer com que essa documentação chegue às instituições, está em pleno funcionamento, está ativo, está recebendo essa documentação. A análise dessa documentação, a análise preliminar para verificar se os documentos foram de fato entregues, como deveriam ter sido, ela deve ser feita em até 6 meses. Agora, depois disso, não é mais Carolina Bore. Aí cada uma das universidades que aderiram ao portal vai fazer essa análise e o tempo pode variar em função de cada universidade. E pode variar também, tem variado muito, Júlio, em função de medidas judiciais que são tomadas pelos estudantes. Às vezes não tem um documento, tenta uma liminar para conseguir fazer as provas sem esse documento, para entregar esse documento no final. Isso acaba gerando um atraso, porque a universidade não pode fazer essa prova antes de ter uma decisão da justiça com relação a isso. E isso acaba atrasando o processo todo para que todos esses processos sejam julgados, as liminares deferidas ou indeferidas, para que só depois disso aconteça a segunda fase, a fase de análise de conteúdo, as provas práticas e teóricas. Até acho que é bacana vocês darem um pouco da visão de vocês, né? A gente comentou antes, né, doutor Álvaro, sobre como estão esses processos, o que vocês estão vendo com esses casos que estão sendo julgados. Como é que está um pouco da visão legal, de como esses... Porque a gente sabe que tem muito entrave, etc., questão de... Eu não vou nem entrar nem nos detalhes, não é o mérito nosso, mas acho que é bom dar uma visão de vocês do que vocês estão vendo com as decisões que estão acontecendo por aí. Isso mexe um pouco no cenário, Júlio, do que a gente está falando em relação à revalida, né, do revalida deixar de existir ou não deixar de existir, estar mais forte ou não. A gente tem muito claro que existem 2 projetos de lei hoje tramitando. Um projeto de lei que cria uma lei para o Revalida, né, porque até então o Revalida ele é instituído por uma portaria do Ministério da Educação, com seus convênios, enfim. E uma outra lei para introduzir o Revalida como procedimento de revalidação na Lei de Diretrizes Educacionais, né, que é uma lei básica, Lei de Base de Diretrizes Educacionais. Esses são os 2 projetos de lei que, de certa forma, garantem para os espectadores, né, para quem acompanha, que é um procedimento em crescimento, em fortificação, então não é um procedimento em caminho de extinção. Ao mesmo tempo, como o José falou aqui agora, a gente estava tratando do que vai acontecer, qual é o andamento. A gente teve uma maré de decisões judiciais e de processos discutindo aprovações e provas do Revalida que atrasaram a entrega desse exame. Então, a lógica do exame é que seja e que fosse sempre anual. Só que um exame não vai ser publicado enquanto não encerrado o outro, né? Então, por exemplo, agora a gente tem a data de novembro para a segunda fase do exame de 2017, que só foi marcado agora por causa de um atraso das provas da primeira fase, com base nas decisões judiciais que, de certa forma, interferiram nisso. Então, falar que o Revalida vai deixar de existir? Não, mas existe uma necessidade de encerramento
desse exame anterior para que se inicie um novo, né? Até por questões orçamentárias do governo, não se dá para... É um exame caro, é um exame muito bem feito, muito intrincado, com vários procedimentos e pelo Brasil todo. Então, falar que o Revalida se tornou mais fraco é mentira também. A gente percebe que é um procedimento em andamento tal qual qualquer outro, né? Vamos lá, Desculpa, Júlio, mas só falando das decisões judiciais, elas têm sido tomadas quase todas num único sentido, o que provavelmente faça com que diminua a quantidade de ações daqui para frente. Havia uma discussão muito grande sobre a possibilidade de começar o exame e apresentar só no final, na época das provas do Revalida, por exemplo, o diploma. Fazer o exame com certificado de conclusão sem apresentação do diploma. E se pediu uma liminar para que isso fosse autorizado, já que o edital era muito claro no sentido de que deveria ser entregue o diploma no começo do processo. As decisões judiciais têm sido todas no sentido de que sim, o Revalida e as demais universidades podem exigir o diploma no começo e as liminares não têm sido concedidas em sua grande maioria. Entendi. Então está cada vez mais difícil. Se não tiver a documentação completa, a documentação exigida ali no começo, o judiciário não tem acolhido esses pedidos. Entendi. Então a tendência é que isso comece a diminuir. A exceção é Cuba, né, Álvaro? A gente sentiu, Júlio, da nossa live de fevereiro para cá, a gente acompanhou essas decisões e você percebe que realmente o judiciário está mais inflexível em possibilitar essas matrículas sem algum documento, né? Então é importante que os estudantes organizem isso numa data anterior. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem Cuba, que é um ponto fora da curva, né, fora da regra do que a gente observa, que o próprio país já informou não expedir certos documentos. Então, a análise tem que ser sempre feita caso a caso. Falar que um estudante não vai poder revalidar por um motivo ou outro deve ser avaliado por um profissional. Por quê? Cuba já se posicionou e falou, olha, determinado documento do curso de medicina eu não vou expedir. No meu país não existe. Certo. Então, esse estudante de Cuba, pela lógica, nunca conseguiria revalidar em território brasileiro. Então, o Poder Judiciário ele vem com uma decisão para suprir e falar, olha, tudo bem, entendo que no seu país não existe, mas a minha decisão pode entrar no lugar. E as universidades já devem estar mais flexíveis. Sim, já estão mais familiarizadas. Obviamente, porque isso não tem nem chance de acontecer, já que o país de origem Cuba não emite né? o documento. Isso, né? Exato. Muitas vezes é resolvido em sede administrativa, antes mesmo de se precisar de uma ação judicial, mas é legal a gente perceber isso, e esse a gente fez um estudo de fevereiro para cá, que realmente essas decisões, e realmente eram diversas decisões, diversos processos em andamento, a gente já consegue nortear esses resultados e ver que, de fato, não tem mais tanta possibilidade de se ingressar nesses procedimentos de revalidação sem a documentação completa. Maravilha. Eu estava vendo aqui que o pessoal está reclamando que a gente está chamando os alunos, né? Você aluno, você estudante, doutores, futuros doutores. Isso é a nossa forma carinhosa de chamar vocês, porque a gente sabe que estudar medicina é para uma vida. Então a gente vai ser estudante sempre, né? É o que a gente acredita, é o que a gente faz aqui. Mas entendam isso da melhor forma. Na verdade, vocês são os futuros doutores desse país, ou já são médicos formados, etc., que estão buscando o seu espaço, então entendam isso da forma mais carinhosa possível. Vamos falar então do que aconteceu lá, o INEP se pronunciou, né? Então o INEP falou que a prova prática vai ser dia 17 e 18 de novembro. Então nós temos aproximadamente, são quase 1.000 alunos alunos não, mas são médicos que estão aí revalidando o seu diploma via o INEP, né? E que vão prestar essa prova prática que vai acontecer nos dias 17 e 18 de novembro, né? É só isso que veio do INEP? É a única informação oficial que nós temos lá? Ou tem mais alguma coisa que a gente precisa falar sobre o INEP hoje? E depois eu vou entrar nas dúvidas do pessoal aqui. Não, acho que o INEP marcou a prova, o edital era o edital que nós já tínhamos publicado lá atrás, se aguardava a marcação dessa data efetivamente. Agora, com a data, segue a previsão do edital, segue o que está lá previsto. Então vamos lá. As principais dúvidas sobre o INEP aqui. E aí acho que a gente pode responder, mesmo sendo básicas, eu acho muito importante. Então aqui, alguma notícia do Revalida 2018? Existe alguma notícia sobre esse edital?
Um palpite, Júlio. Na verdade, não é um palpite, é uma opinião de quem acompanha esses exames com muita frequência. É sempre importante que os médicos tenham consciência que a distância entre o encerramento de um exame e a publicação de um outro exame é muito curta. Então, não existe um pré-anúncio ou nada do tipo. Mas a gente percebe que os editais, entre a distância entre a publicação dos editais e as primeiras provas, é de um tempo bastante curto. Certo. Então, falar que não existe um Revalida 2018 não é por hora factível, porque está marcado esse exame de agora de novembro e, na sequência, pode ser que esse edital seja publicado. Entendi. Então, que deve ter um tempo grande, porque é uma prova prática. Avaliação de recurso. Etc. Tem os recursos, a gente sabe disso, então talvez tome um tempo maior. Sim. Mas, a princípio, não existe nada marcado 2018. Então, isso é muito importante, pessoal. Sempre tem muita gente que pergunta, vai acontecer? Será que vai acontecer? Quando vai acontecer? A princípio, não existe nada oficial. E a nossa recomendação para você que está assistindo é que você continue na sua preparação. O que nós acreditamos aqui na Medcel é que o processo, principalmente depois a gente vai falar, inclusive, no bloco sobre o projeto de lei, é que o Revalida, quando ele se torna um projeto de lei, hoje ele é regulamentado por portarias. Quando passa a ser regulamentado por lei, ele tem uma importância muito maior, correto? E esse projeto está caminhando de forma rápida. A gente vai chegar nesse bloco lá e aí a gente fala mais sobre isso. Mas, enfim, sobre novidades do INEP, apenas a prova prática. É isso. As normas oficiais são sempre no sentido de que, enquanto não encerrado o exame, não vão iniciar um próximo exame. Então, é importante ter isso em mente. Então, pessoal, acho que isso é muito importante, que essa foi a última notícia e tem muita gente nos perguntando como isso vai impactar no processo para o próximo edital. Vocês acreditam, então, a nossa opinião aqui, acho que eu também acredito na mesma opinião, é que a gente, logo que encerrado esse processo, possivelmente com datas marcadas, claras, né? Isso você se inscreve, você que vai para essa segunda etapa, vai fazer a prova prática, aguarda a decisão, os resultados, obviamente, e depois a gente vem para o próximo edital. É isso, né? O edital não vai acontecer antes da prova prática, certo? Acho que isso também é muito importante deixar claro. Tem que cumprir esse edital ainda de 2017, certo? Então tá bom. Isso é bem importante. Muita gente faz essa pergunta que parece ser básica, mas é dessa forma, né? Vamos lá. Deixa eu entrar agora. Bom, a gente falando de INEP, então, pessoal, acho que essas são as principais dúvidas. Tem mais alguma coisa aí? O pessoal vai me informando aqui no meu ponto, se tiver mais alguma coisa sobre o INEP. Tem gente que está perguntando aqui, olha só, tem alguma vantagem fazer o INEP em comparação com o processo da UFMT? Ou como é que a gente vê isso aqui? Como é que vocês veem? O INEP é mais barato. O INEP é mais barato? O INEP, as taxas são mais baratas. O INEP, esse ano foi um pouco mais lento do que o normal, mas normalmente é um pouco mais curto o período. E nós temos, neste edital da UFMT, um período bastante longo para aqueles médicos que precisem da complementação. Essa complementação pode levar 18 meses. Certo. Então, tirando o período inicial de análise documental, de provas, 18 meses de complementação e novas provas, é um processo que pode levar 20, 24 meses, quase 2 anos para ser concluído. O INEP não tem levado esse tempo todo. Então, essa me parece ser uma vantagem do INEP com relação ao UFMT. Por outro lado, a UFMT tem a possibilidade de complementação, que o INEP não tem. O INEP tem lá a prova, aprovado ou reprovado, o resultado é aquele. Maravilha. Pessoal, continue mandando as suas dúvidas aí na nossa página do Facebook, que o pessoal vai me falando aqui, eu vou vendo aqui na nossa página também. Vamos lá, eu queria agora... Vamos entrar um pouquinho, então, no tema da UFMT, para a gente começar a bater um papo, então, sobre esse edital que saiu novo. Eu acho que a gente tem aí um tempinho bom para falar sobre esse processo. Tem bastante gente que ligou aqui querendo saber, né? Inclusive, a gente vai lançar aqui na Medcel um módulo específico para a UFMT, junto aos nossos produtos aqui dos cursos de revalidação.
Então fique atento aí nas páginas da Medcel. Mas vamos falar, a primeira pergunta sobre o UFMT agora é: o que mudou no processo da UFMT, de forma bem genérica, entre o edital passado e esse? Nós tivemos como principal mudança a exclusividade no procedimento. Então, o aluno que optar por UFMT vai ter que continuar na UFMT até o final, ou desistir no meio do processo se quiser seguir por algum outro processo de revalidação. E uma mudança importante também é que depois do procedimento de complementação, o procedimento de complementação são aquelas aulas complementares que o médico se vê obrigado a estudar e a frequentar, se não tiver atingido pelo menos 60% nas provas iniciais. Frequentando esse curso de complementação, que pode levar 12 meses ou 18 meses, antigamente a revalidação era automática até o edital anterior. A partir desse edital, ele se submete a uma nova prova, uma prova teórica e uma prova prática, dependendo do resultado que ele obteve. Então, são duas mudanças bastante importantes nesse edital, nesse ano, não é isso, Álvaro? Um acréscimo de taxa também, né? É importante a gente lembrar, Júlio, cada fase tem a sua própria taxa. Exatamente. E esse acréscimo não tá barato. Exato. O total está dando 2.793, eu acho que de taxas aproximadamente. E o acréscimo dessa quarta etapa, por motivos óbvios, criou aí também uma nova taxa a ser paga pelo médico. Vocês acham, tem gente que está perguntando aqui do ponto de vista do investimento, se eu entro no processo da UFMT, tem muita documentação que eu tenho que preparar antes, etc. Vale a pena, porque não tem só o custo das inscrições, da parte processual de cada etapa, mas também do levantamento de toda a documentação. Eu acho que o ponto principal aí, Júlio, especialmente em relação ao UFMT, a documentação esse médico pode aproveitar num outro procedimento. A gente falou da desistência aqui, ele poderia desistir por escrito, iniciar um outro procedimento, recuperar a documentação apresentada, mas a complementação não é feita na instituição pública para os médicos que passarem da sexta vaga em diante, por exemplo. Então, o custo dessa complementação vai ser definido pela instituição privada. Então, é impossível da gente conseguir provisionar isso e informar para o médico qual vai ser o valor gasto, empenhado nisso, porque vai depender muito da instituição para onde ele foi encaminhado e quais são as disciplinas faltantes. Então, é uma conta impossível de ser estimada, mas que não existe no Revalida, por exemplo, né? Então, no Revalida, quando a gente fala de valores fechados, são valores fechados. Agora, no processo de revalidação da UFMT, é importante a gente ter em mente que, fora as taxas, existe sim um procedimento de complementação em que muito provavelmente esse aluno vai estar subordinado e vai ficar a cargo dessa instituição privada definir o valor. Então, a gente imaginar o custo de 12 a 18 meses numa instituição privada de medicina no Brasil. Entendi. Olha, pessoal, eu estou vendo aqui, tem bastante pergunta aqui no nosso feed do Facebook. Vai ter um bloquinho aqui no final ainda que eu vou colocar algumas das perguntas para vocês que estão fazendo as perguntas. E lembrando também que aquelas perguntas que a gente não conseguir responder aqui, nós vamos disponibilizar depois conteúdo nas nossas páginas para que você possa acessar. Tá? Isso é bem importante que vocês deixem as suas perguntas. Se a gente não responder agora aqui, a gente vai deixar isso depois com os nossos advogados e também vamos falar com o pessoal que cuida da nossa área de conteúdo, tudo para a gente disponibilizar para você. Não esquecendo de você também seguir a Medcel nas redes sociais, nas nossas páginas, que depois a gente já está disponibilizando aqui, né, pessoal? Já tá aqui no ar, então eu não estou nem vendo, mas está ali, ó, aqui, enfim, aqui que eu estou no meu retorno, está lá, né? Medcel Revalida Brasil, no Facebook, medcel.com.br/Revalida Brasil. Acesse sempre, porque ali vai ter informação oficial e aquilo que você realmente precisa. Vamos lá. Se eu me inscrever na UFMT, me impede de me inscrever em outra instituição? Sim, está respondido essa já. Essa aqui é uma que foi bem recorrente. E aí o pessoal perguntou aqui por que o processo da UFMT só vai acabar lá na frente, em 2021, talvez. É por causa do trâmite todo, contando a complementação. É a complementação, é a possibilidade. Para alguns alunos isso pode acabar muito rapidamente, depois da primeira prova. Quem tiver 60% de aproveitamento nesta primeira prova tem o diploma revalidado diretamente. Quem tiver menos de 60% de aproveitamento vai ter que fazer de 12 a 18 meses de complementação.
E isso pode fazer com que se estenda por um período grande. Ao término dos 12 meses, tem as provas para quem frequentou 12 meses. Ao término dos 18 meses, tem as provas para quem frequentou 18 meses. Então, no cenário extremo, são 2 anos, de fato. Legal. Quais são agora aqui, tem os nossos alunos, tem os nossos médicos e todo mundo perguntando, quais são as 4 fases da UFMT, então? Vamos deixar claro quais são essas 4 fases, que eram 3. Vamos comentar um pouquinho isso? Fase documental, a primeira fase. Superada a fase documental, na UFMT, uma análise prévia dos documentos. Então, os documentos são analisados, aprovada essa questão, aprovados os documentos, se passa para uma primeira prova. Prova teórica, prova prática. Os alunos que tiverem 60% de aproveitamento nessa prova, os médicos, desculpe, que tiverem 60% de aproveitamento nessa prova, têm o diploma revalidado. Os médicos que tiverem de 30% a 60% de aproveitamento nessa prova devem fazer uma complementação de 12 meses. E os alunos que tiverem menos de 30% de aproveitamento nessa prova farão a complementação de 18 meses. Concluídas as respectivas fases de complementação de 12 ou de 18 meses, há uma nova sequência de provas. Prova teórica, quem tiver 60% de aproveitamento tem o diploma revalidado. Quem tiver menos de 60% nesta segunda prova teórica de aproveitamento, fará uma prova prática. Tendo resultado acima de 60% na prova prática, o diploma é revalidado. Então, a primeira fase é a fase documental, a segunda fase são as primeiras provas, prova teórica e prova prática, complementação a terceira fase, e essa segunda rodada de provas, a quarta fase. Olha, uma dúvida bem recorrente aqui é o que acontece se eu fiz todo esse meu investimento no processo, fiz a complementação, fui fazer essa prova no final e não passar. O que acontece? Não revalida. Não revalida. Então, assim, vamos lá, pessoal. Muita gente pergunta, vale a pena fazer o meu investimento? Então, depende ainda de muito estudo, não só a complementação, mas pelo processo da UFMT agora ficou claro, inclusive o edital ficou maior, né? A gente estava comentando, porque ele está detalhando muito mais esse processo dessa prova final. Tem alguma diferença? Tem gente perguntando aqui sobre especificamente sobre essas provas essa prova que vai acontecer no final do processo, depois que fizer a complementação. Tem alguma coisa muito diferente que vocês viram lá no edital, específico, em termos de sofisticação no processo? Não, né? É uma prova, é mais um processo prático, teórico e prático. Isso. É a primeira vez que essa prova vai acontecer. Então não dá pra gente falar. Também não tem muita experiência, tem o que o edital diz. O edital não traz nada de muito diferente. Mas... E essa prova vai ser só depois da complementação. Então significa que a gente está falando de uma prova que a pessoa só vai poder se preocupar lá na frente. Exatamente. Que é o que a gente está falando, possivelmente 2020. Essa prova, para quem fizer 12 meses de complementação, é agosto de 2020. Para quem fizer 18 meses, é fevereiro de 21. Fevereiro de 21, então. Então, só do ponto de vista de datas, então o processo, tem a primeira fase agora, a inscrição, depois a segunda fase, a gente está falando da prova prática e teórica. Pode Deixa eu pegar a cola aqui, porque as datas são novas. Polona vai colar aqui. A primeira etapa... Vamos lá, só para esclarecer as datas, para dar uma ideia para o pessoal. 1º a 31 de agosto, inscrição e entrega de documentos, primeira etapa. Quanto custa mesmo essa... 665,70. Segunda etapa, provas. A inscrição vai de 7 a 18 de janeiro de 19. A prova teórica acontece em 10 de fevereiro de 19. Esta segunda etapa tem um custo de R$ 998,60. A prova teórica tem duração de 5 horas, são 50 questões e 10 questões discursivas. Depois nós temos a prova prática em 27 e 28 de abril de 2019. Para quem foi aprovado com 60%, está resolvido, o diploma está revalidado. Para quem teve menos de 60% de aproveitamento nessa prova, há a complementação de 12 ou de 18 meses, que é a terceira etapa,
e uma nova inscrição de 27 a 31 de julho de 2020 para 12 meses, ou 25 a 29 de janeiro de 2021 para aqueles que fizerem 18 meses de complementação. As provas teóricas, 16 de agosto de 2020 para 12 meses de complementação, ou 21 de fevereiro de 2021 para 18 meses de complementação. E aí, para quem tiver obtido resultado inferior a 60%, a necessidade da prova prática, da segunda prova prática, que acontecerá em 12 e 13 de setembro de 2020, para complementação de 12 meses, ou 13 e 14 de março de 21, para complementação de 18 meses. Então, esse é o calendário do edital processo longo, UFMT. Processo bastante longo, paciência e bastante dedicação. Então, se o aluno for, se o médico for... Eu falo aluno o tempo todo, tá? Calma. O mais importante é você que vai entrar nesse processo, tem que ter uma clareza com relação a um processo que ele demora bastante tempo e que tem agora uma prova no final que ela pode também não resultar na revalidação. Né? A revalidação do diploma, isso é muito importante. Vamos falar sobre o projeto de lei. Eu sei que tem bastante dúvida ainda aqui sobre o FMT, etc. Pessoal, a gente tentou aqui fazer o básico das diferenças. Mais uma vez, a gente está olhando... aqui tem bastante gente perguntando sobre fazer inscrição na UFMT sem o diploma. Não funciona? Como a gente falou, Júlio, o que se percebe do Poder Judiciário é uma inflexibilidade. Então, diferente do Revalida, onde a apresentação definitiva dos documentos é feita num segundo momento, ou seja, depois de aprovado nas duas provas, na UFMT essa apresentação de documentos é prévia. Então, daqui até o dia 30, né, até o final do mês, esse estudante já tem que estar com tudo em mãos, sob pena de ter sua inscrição indeferida. Né? Então, em outros momentos, o edital não trazia uma indicação expressa de não aceitar, por exemplo, outro documento que não o diploma. E nesse edital, por exemplo, foi muito taxativo ao falar que certificados de conclusão não serão aceitos. Então, é diploma, né? Então, o que a gente pode falar é nesse sentido. Diferente do Revalida, que a apresentação é posterior e que ainda se tem um tempo para conseguir alguma documentação, no caso da UFMT, o depósito dos documentos tem que ser feito agora, senão a inscrição vai ser indeferida e deve aguardar um novo edital. Muito bem. Então, vamos lá, eu queria passar para o próximo bloco agora. Vamos falar sobre o projeto de lei do Revalida. Como é que foi isso? Porque de fevereiro, quando a gente conversou, esse projeto estava já andando e a gente viu que teve uma evolução dentro do Congresso. Então eu queria que vocês contassem para nós, primeiro, como é que andou esse processo e depois que a gente falasse um pouquinho da nossa sensibilidade sobre quão isso é importante para tranquilizar mais quem está na busca do processo de revalidação. Quanto esse projeto é importante, a gente sabe que está tramitando e eu acho que se existe esse caminho que está acontecendo, está andando de certa forma, entre aspas, rápido dentro do Congresso, como é que isso tranquiliza o pessoal que está buscando a revalidação aqui no Brasil? Vamos falar do que caminhou de fevereiro para cá? A gente tratou rapidamente no começo do bloco esses dois projetos que existem. Acho que é sempre importante lembrar que esses projetos não estão arquivados, esses projetos não foram esquecidos, né? Então, se você buscar por projetos de lei federal que tratam do Revalida, né, você vai achar vários projetos, aproximadamente 16, 17, 18, mas que hoje correm apensados e foram divididos em dois grandes blocos pelo Poder Legislativo. Você tem um projeto de lei que de fato institui o Revalida, cria uma lei do Revalida, né? Então, por exemplo, a gente tem uma lei que instituiu o zoneamento, ou um benefício de meia entrada para uma pessoa. Aquela lei trata do começo ao fim daquele tema. Então agora a gente vai ter uma lei para o Revalida, onde vai ser tratado o começo, meio, fim, quem vai aplicar, de que forma vai ser aplicado, né? Então isso
confere, de certa forma, Júlia, é importante, retomando o que a gente falou um pouco antes, o que significa transformar uma medida do poder executivo, administrativo, do poder legislativo, em qualquer que seja, em lei, é o fato de ganhar mais segurança jurídica. Certo. Então, outros procedimentos já foram alvo de questionamento no Poder Judiciário, porque uma coisa ou outra não se adequava à lei. Nesse caso, a gente vai ter um procedimento que decorre da lei. Então, já vai existir toda a previsão dele, isso ganha mais força, isso ganha mais conteúdo perante o público e perante quem quer que seja. O outro projeto introduz o Revalida como medida oficial de revalidação, mas não exclusiva, né? Sempre é importante a gente lembrar disso, na lei de bases e diretrizes educacionais. Essa lei é onde é fixado tudo. Então, pensar numa lei onde é fixado o que é ensino médio, o que é ensino fundamental, o que é pós-graduação, o que é graduação e o que é revalidação, a lei de diretrizes e bases de diretrizes educacionais vai falar. Procedimento de revalidação de diplomas médicos é feito pelo Revalida INEP. Né? Então, em termos jurídicos, a gente percebe que a criação, a tramitação desses dois projetos de lei e a criação dessas leis em si, ela dá sim mais força. Isso também afasta o medo de muitos médicos de o Revalida vai deixar de existir, porque existe muita gente, seja por questão de custo, de preço, de segurança jurídica, que opta pelo Revalida e não pelos procedimentos independentes. Então, a tramitação desses projetos de lá para cá não foi arquivada, ela passou por outras comissões e aí a gente fala, por que passou por outras comissões? Novos temas foram abarcados, né? Então, por exemplo, deliberou-se que precisava ser avaliado o projeto pela Comissão de Finanças ou que devia ser tratado pela Comissão de Seguridade Social e Família, porque envolve saúde e tudo mais. E isso passou por uma comissão, foram incluídas essas novas comissões. Mas nas comissões onde já se tramitaram esses dois projetos, os pareceres são todos favoráveis. Que legal. Então a gente pode dizer para o pessoal que os pareceres favoráveis, eles dão um direcionamento não existe um questionamento sobre o teor daquele projeto de lei, certo? A princípio. Uma outra coisa... São comissões temáticas, comissões específicas que fazem análise sob determinada ótica. Tá. E essas óticas, sob esse ponto de vista, elas foram superadas sem nenhum problema. Perfeito. Quais são as próximas etapas, então? Onde está hoje? Como é que ele está caminhando? O que falta para aprovar esse projeto de lei? A última comissão vai ser a Comissão de Constituição e Justiça, né, como todos os projetos de lei. Especificamente no caso da lei que vai tratar do Revalida em si, faltam duas comissões, que é a Comissão de Finanças e Economia e a Comissão de Seguridade Social e Família. Mas tudo indica, né, a gente divide o processo legislativo em três grandes blocos, né, a propositura, primeira votação, as comissões e depois sanção ou veto. Então, se for reduzir, num entendimento bem resumido do que é o processo legislativo, seria isso. Encerrada a fase de comissão, a gente vai passar para a sanção ou veto, né? Isso depois, se favorável, passado na Comissão de Constituição e Justiça. Então, a gente pode falar que ainda faltam essas comissões de Seguridade Social, Financeiro, de Finanças e, ao final, a Comissão de Constituição e Justiça para deliberar sobre esses dois projetos. Bom, então a gente vê que existe um avanço do ponto de vista da legislação. Do ponto de vista até processual, o processo do INEP ele é muito mais simples, é isso, não é? Do ponto de vista, ele é um exame unificado nacional, etc., assim como acontece com o Enem, por exemplo. Então, independente, a gente não vai falar aqui, pessoal, mais uma vez sobre os erros, os acertos e os problemas. Mas, quando a gente pensa na forma, é um processo que ele simplifica a vida de você que está ali, do pessoal que está assistindo aqui o nosso live. É isso. A palavra-chave eu acho que é essa, é unificado mesmo. Isso garante segurança jurídica. É muito mais difícil se discutir um procedimento que decorre do governo, né, do que se discutir um procedimento individual. Cada faculdade estipula a sua documentação, seus prazos. Então, isso torna muito difícil, Júlio, abordar ou o médico questionar qual é a forma como tem que ser feita. Diferentemente do Revalida, que existe um procedimento padrão para todas aquelas instituições que aderiram ao processo. Tá. Vamos lá. A gente agora vai entrar aqui
esclarecido todos os nossos blocos. Eu vou agora aqui dar uma olhada nas perguntas. Eu fiz até algumas anotações aqui para a gente falar. Teve uma pergunta aqui que, bom, enfim, sobre o processo para os estrangeiros a gente já falou. Tem uma pergunta aqui sobre o FMT. Quem aplica a prova depois? O Peterson Lima aqui. Quem aplica a prova depois? Pulou aqui. A prova da segunda fase lá da UFMT é a própria UFMT, né? As provas ali que estão no edital, certo? Sim. Então é um processo interno deles, né? Só a complementação que é realmente transferida para a instituição privada. Tem gente perguntando, a Diana Miller aqui perguntou de quanto em quanto tempo terá edital. Eu acredito que seja do INEP, porque ela está perguntando quantas vezes vai ter por ano. Como é que está lá no projeto de lei? Vamos relembrar o pessoal? A regra é anual, né? A regra é anual, mas um não começa enquanto o outro não se encerra. Então, esse que nós temos agora, 2017, que não foi concluído, se o processo se estender por mais um pouco, a gente vai pular um ano sem que tenha. Certo. Pode acontecer de não ter um INEP 2018, mas ter um INEP, um revalida INEP no comecinho de 19. Entendi. A pergunta, acho que dela é mais sobre a questão do projeto de lei, que fala lá que ele vai ter 2 vezes, possivelmente. Pode ser que aconteça... Se não sofrer alteração, pode ser que sim. Que é o que entrou lá. Tem muita gente falando, esse ano é um ano de política, etc. A agenda do Congresso está prejudicada. Né? Então, para essa votação, muito provavelmente esse ano... É muito ano... difícil que aconteça antes desse processo eleitoral, né? Vamos lá, deixa eu ver o que tem mais. Tem tanta pergunta. Olha lá, se esse ano não vai ter inscrição para o INEP, qual a previsão de sair para o próximo ano? Nós respondemos aqui, né? Não existe a previsão exata, mas o processo normalmente, depois que ele fecha, o próximo edital ele vem historicamente, sim, na sequência, de uma forma já na sequência rápida. E aí o prazo entre a publicação do edital e a inscrição é um prazo curto. Então, o pessoal falou, bom, no edital da UFMT, quer dizer, a prova da primeira fase, ela tem 5 vagas, é isso mesmo, né? Então, são 5 vagas que a UFMT vai fazer a sua própria complementação. Sim. É isso, né? Não há um limite para quem for. Para quem tiver 60% de aproveitamento nesta prova, e, portanto, independe da complementação, não há limite de vagas. A UFMT recebe os 5 primeiros, ela tem 5 vagas para complementação nela. A partir do 6º candidato, do 6º médico que vai fazer a complementação, ele vai ser encaminhado para outras instituições indicadas e credenciadas pela UFMT. Legal. Tem uma pergunta aqui, quem for fazer o UFMT pode fazer a inscrição para os mais médicos, caso saia o edital de 2018? Podemos responder essa? Sim, o problema, assim, Júlio, é só fazer a distinção, o mais médicos não é considerado no procedimento de revalidação, né? Sim. Esse estudante, ele não vai, ele vai introduzir, ele vai entrar no território brasileiro, vai trabalhar como um profissional, mas ele não vai ter seu diploma efetivamente revalidado. Ele é um facilitador, mas não é um processo de revalidação típico, né? Júlio, só aproveitando no que a gente tinha conversado agora há pouco, a demora desse último exame, né, do revalida para agora, é sempre importante a gente lembrar, e uma curiosidade do Poder Judiciário, é que essa maré de ações e tudo mais, ela tende a ficar mais rápida, porque isso gera precedente no próprio Poder Judiciário que facilita o indeferimento de ações idênticas. Então, a lógica, pelo menos é como deveria funcionar, né? Conforme se vai avançando, esses questionamentos muito semelhantes ou com a mesma natureza, eles tendem a ser indeferidos de plano. Então, a ideia é que não se veja mais tanta demora, por exemplo, em exames futuros, a partir do momento que o Poder Judiciário se posicionar no sentido de que, olha, esse tipo de documento não vai dar para suprir a falta. Né? Olha, as perguntas são muito recorrentes, tá, pessoal? Muitas das coisas, você que está chegando para assistir agora, boa parte dessas perguntas que eu estou vendo mais recentes são as mesmas. Então, eu acho que a gente cobriu bem aqui. E, mais uma vez, esse live vai ficar disponível. Você vai poder assistir quantas vezes você quiser.
E nós vamos também colocar nas nossas páginas que estão aqui, a gente vai colocar um resumo de tudo que a gente discutiu aqui. Também vamos pegar as suas perguntas e respondê-las de acordo com o que nós temos de informação, mais uma vez as informações oficiais. Eu vou encerrar então aqui o nosso bloco com os meus queridos convidados, doutor Pamplona, doutor Álvaro. Queria agradecer mais uma vez a sua presença, foi muito esclarecedor. Eu espero que nós vamos nos encontrar aqui mais vezes, né? Deixa as notícias aparecerem. E eu queria agora dar, então, mais uma vez as boas-vindas para a doutora Alicia, que vai falar agora um pouquinho mais sobre o nosso corpo, vai trazer mais dicas de estudo para você que está aí no processo de revalidação de diploma. Doutora Alicia, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Boa noite, Lícia, querida Lícia, uma professora de muitos anos aqui da Medcel. Sim, de todos os anos. De todos os anos, desde sempre esteve aqui, muito querida por nós aqui na Medcel, muito querida também por todos os alunos que passaram por aqui, de alguma forma. E, pessoal, eu pedi para a doutora Alicia participar aqui conosco, porque tem muita gente também que pergunta o que fazer nessa incerteza, né, Alicia? Aí você é bombardeada lá nas redes sociais. A gente esteve na Bolívia recentemente, né? Estivemos juntos lá, fomos conhecer um pouco lá em Santa Cruz, em Cochabamba, etc. E eu falei assim, pô, Lícia, será que você não pode vir falar um pouquinho sobre as principais dicas que você pode dar, você que acompanhou tantas pessoas que participaram desses processos ao longo desses últimos anos? Como é que eu devo me portar na prova prática? Vamos dizer, quais são as 2 dicas mais importantes que você tem que dar aí para os nossos alunos? O que é o mais importante se você tivesse que... Senhora, faz isso. Bom, gente, prova prática é uma situação muito estressante. Por mais que você esteja preparado, por mais que você já tenha trabalhado como médico em outro país durante vários anos, você tem que considerar que a prova prática ela é uma situação artificial. Porque você não está com o paciente, você está com um ator, com uma atriz, você está sendo filmado, você está sendo avaliado. Então, tem uma pessoa lá marcando X no checklist. Não tem como não ficar nervoso. Então, considere que você vai ficar nervoso. E pense, qual que é a principal coisa que eu preciso fazer para me dar bem na prova prática? Ler a questão. Pode parecer muito bobo essa dica, mas vários alunos, vários médicos deixam de ler a questão e já começam a interagir com perguntas. E se você não sabe a teoria daquela questão, vai ser muito mais difícil você acertar a prova. Então, a primeira dica é leia a questão. Não vá interagindo logo com os atores e com as atrizes. A segunda dica é como que se começa uma consulta. A consulta ela é começada você se apresentando. Olá, eu sou o Dr. Fulano, como é seu nome? Então, isso já é uma questão que já vale um ponto no seu checklist. Então, existe lá no checklist, se apresentou ao ator, perguntou qual o nome do ator, você já está marcando ponto, você já começou pontuando sua prova com uma coisa que eu tenho certeza que você sabe fazer e que não é difícil. Então, calma, leia a questão para saber mais ou menos do que se trata e comece a interagir com o seu paciente, se apresentando e perguntando o nome do paciente. E aí o nervoso vai passando um pouco e você vai conseguindo levar um pouco melhor essa prova, que realmente é muito estressante. Alicia, tem uma pergunta aqui que parece que vem bastante para você, mas o que a pessoa faz se der branco ali na hora? Sim. O que ela faz? Bom, acontece bastante. A pessoa chega... É muito comum. A pessoa chega... Eu já apliquei prova prática durante alguns anos e já vi de tudo. Já vi o aluno super nervoso, chorando a prova inteira e pontuando o checklist, porque no checklist não está lá. Chorou? Não chorou? Então, a pessoa pode estar lá aos prantos de nervoso, derrubar tudo que está na mesa, não está lá. Derrubou as coisas que estão na mesa, menos 2 pontos. Já vi candidato paralisado,
cada estação dura 10 minutos. O candidato fica paralisado durante 7 e nos outros 3 responde tudo. O fato é que, se você paralisa, você vai ficando mais nervoso. Então, o que acontece é que você tende a ficar mais tempo paralisado. Então, o que fazer? Gente, você tem um ator e uma atriz lá na sua frente e que vai te responder as perguntas que você fizer. Então, se você não sabe nada, você paralisou, interaja com o ator e com a atriz. Pergunta, você tem alguma dúvida? Isso é uma pergunta muito inteligente na prova prática. Por quê? Você perguntar para o ator se ele tem alguma dúvida é quase como perguntar qual é a pergunta da prova que você quer que eu responda. De repente, eu queria perguntar tal coisa. E aí você já emenda a sua resposta e ele já ainda está te direcionando para alguma coisa no checklist. Então, isso é uma pergunta importantíssima para você fazer. Antes também de encerrar a estação, sempre pergunte para o ator, para a atriz, para o paciente: se tem alguma dúvida, tem alguma coisa que você não entendeu? Isso é quase como perguntar: faltou eu preencher alguma coisa de checklist? Porque pensa assim, gente, quem é que sabe a resposta da sua prova? O examinador, que não pode abrir a boca, e o ator e a atriz. Então, eles sabem a resposta. E já vi várias vezes na prova eles entregarem a resposta para o candidato. Então, interaja. Se o ator e a atriz forem gostando de você, ele vai lá se soltando, vai perguntando, porque eles seguem um script, mas aquela coisa tem sempre algumas variações. Então, você pode, sim, perguntar sobre dúvidas e, muitas vezes, vem aí alguma coisa para você preencher o seu checklist. Você pode dizer que esse processo de investigação, ele te ajuda, então? Sim, é isso? Ele te ajuda. Como o processo clínico. Que é assim na vida real. Que é assim na vida real. Se você sempre vai perguntar para o seu paciente: tem alguma dúvida? Tem alguma coisa que você quer perguntar para mim? Claro, você não vai acabar a consulta, acabei. Né? Alguns alunos chegam: você está sentindo o quê? Ah, tá bom, então está aqui a receita. Acabei. Não, ninguém faz uma consulta assim. Então, leve a prova prática. A prova prática foi feita para o examinador saber se você sabe realmente atender um paciente, interagir com o paciente, fazer hipóteses diagnósticas, tirar dúvidas do paciente. Então, tem que entrar no jogo, tem que ser um pouco ator, um pouco atriz também, para responder à prova prática, porque é uma situação artificial. E, Lícia, vale a pena simular antes? Como é que é isso? Como é dentro da nossa preparação? Claro, vale muito a pena simular. Aqui na Medcel, inclusive, a gente tem a simulação da prova prática. Vale muito a pena. Por quê? A gente vê que os candidatos que fazem aqui um preparatório para essa prova, uma simulação, eles vão congelar, eles vão paralisar aqui e não vão paralisar na hora da prova. E aí, paralisou uma vez, isso não acontece mais, porque aí você vai aprendendo recursos, você passa por simula várias vezes, e isso vai fazendo com que o processo seja um pouco mais natural. Mesmo assim, você vai ficar nervoso, mas você vai aprender jeitinhos de ir pontuando até numa questão que você não sabe nada sobre o assunto. Né? Então, eu não sei nada. Eu vou me apresentar, vou perguntar o máximo de coisa possível, vou perguntar se tem alguma dúvida, vou falar tudo o que eu sei sobre o assunto. 0 eu não vou tirar, é impossível. Você só vai tirar 0 se você ficar de boca fechada. Maravilha. Então, na simulação, quais são os erros mais comuns que você já viu acontecer? Não só na simulação, mas também nas provas. Quais são os principais erros que o pessoal tem e que são aqueles que saem, que o pessoal perde ponto no checklist? O principal erro é não ler a questão. Então, você está aplicando uma questão que o candidato ele tem que comunicar o óbito ao familiar. Ele não lê o que ele tem que comunicar ao óbito. O familiar chega lá e pergunta: como é que está meu pai? Não, está bem, está ótimo. Você não leu que você tem que comunicar o óbito. Acabou. Né? Porque o que a atriz vai falar para você? Então que horas eu posso visitar? Vai sair completamente daquilo, você não vai pontuar nada. Então você precisa ler. Outra coisa, seja firme nas suas respostas. Porque muitas vezes a prova pode estar te perguntando: você tem certeza? Ou a atriz te induzia a um erro. Olha, eu ouvi dizer que é para tomar tal remédio, né, doutor? É isso?
Então, seja firme, se se não é, não é. A gente faz aqui na simulação o paciente pedindo atestado. Doutor, pode dar um atestado para eu ficar 3 dias em casa cuidando do meu filho porque eu não tenho com quem deixar? Então é uma pegadinha. É uma pegadinha. A gente faz atestado quando a pessoa está doente, né? A gente não faz atestado quando a gente não tem com quem deixar os filhos. Isso não é um problema médico, isso é um problema social. A gente sente muito, mas a gente não pode fazer um atestado médico por um problema social. Então, você tem que falar que não. E aí, a atriz vem, poxa, doutor, mas se fosse seu filho, né? Como é que ia fazer? Onde é que eu vou deixar a criança? Eu vou ser demitido. E vai te envolvendo naquilo para que você seja firme. Por quê? O avaliador quer saber se você sabe realmente que é proibido dar um atestado naquela situação. Então, seja muito firme nas suas respostas, nas suas condutas. E não vá muito blasé. Tem candidato que vai tentando ir na onda, né? Do ator, da atriz. Isso, se você não souber a resposta, até que é uma boa opção. Mas se você tiver certeza daquilo, insista e fica com a sua resposta. Legal, tem gente te elogiando aqui, dando as suas dicas. Eu estava precisando dessas dicas para a prova prática. A Arielle Angel falou aqui. Depois tem aqui Nicéia de Souza também falou muito boas as dicas da doutora Alicia. São dicas simples, né? De você chegar na sala, cumprimentar o ator, a atriz, falar um oi pro avaliador, né? Sem fazer grandes perguntas. Outra coisa da prova prática, não pergunte nada ao examinador. O examinador está lá para marcar o checklist. Jamais, na hora da prova, vire para ele e fale, e agora? Não sei o que falar. Você vai ter que ficar 10 minutos naquela sala. Você só vai poder sair da sala se tocar um apito ou se desmaiar, para ser socorrido. Você vai ficar 10 minutos naquela sala. Interaja com o ator e a atriz. Esse daí vai falar com você. O examinador não vai falar com você. Então, não adianta tentar arrancar nada do examinador. Aproveita o seu tempo com o ator e com a atriz, porque se você acabar a questão, se você fechar, você vai ficar lá 2 minutos quieto. Tudo bem, beleza. Se você pontuou todo o checklist, você fica lá 2 minutos quietinho e tranquilo. Alicia, como é que é para o pessoal que é estrangeiro? Tem alguma diferença? Estão perguntando aqui, é importante eu falar português corretamente ou fluentemente? Como é que é isso? Bom, é importante você falar português fluentemente para atender como médico no Brasil. Claro que é importante, mas a gente sabe que tem muita gente que fala portunhol. E o portunhol dá para entender. Os pacientes entendem o médico falando um português não tão correto. O que você pode fazer no começo de cada estação? Você pode se apresentar e falar, olha, eu sou a doutora Alicia, eu não falo muito bem em português, se você não entender alguma coisa que eu estou te falando, você peça para eu repetir, tudo bem? Então, você já está mostrando para o avaliador que você está com a boa vontade de que, de repente, se você usar alguma palavra, alguma terminologia que o paciente não vai entender, que a atriz ou o ator não vai entender, que ele vai poder falar, doutor, o que é isso aí? Não entendi. Que é o que acontece na prática, né? O que acontece na vida real com os estrangeiros que vêm atender aqui. Demora um pouco para se falar o português fluente. Então, é importante que você deixe isso claro e vai falar como você sabe falar. Tente falar o português fluente. Mas se você não sabe, isso não é um empecilho. Ninguém vai te tirar ponto por você falar um portunhol que dê para entender. Agora, sabe o que pode te tirar o ponto? Você usar jargões, porque aquilo que está na sua frente, o ator, a atriz, é um paciente. E a gente tem que explicar para o paciente na terminologia leiga, porque o paciente é leigo. Então, usar jargões médicos, isso sim pode te tirar ponto. Então, sempre explique o idioma, a não ser que você não consiga se comunicar. Agora, pequenos erros. Às vezes o candidato, Júlia, ele fica tão preocupado com falar o português corretamente que ele esquece de executar a prova corretamente. Ele não fica à vontade. Então, eu acho que vale mais a pena ficar à vontade. A maioria dos candidatos que eu vi aqui que fizeram o nosso treinamento, que não sabia falar português corretamente, que ficavam muito preocupados com isso, eles congelam na prova por causa disso e não por conta das questões. Então, isso te impede, muitas vezes, de entrar no clima da prova.
Então, esquece a língua você não vai melhorar na hora da prova, você não vai perder o português na hora da prova. O que você fala é o que vai aparecer na prova. Esquece isso e foca lá no que a atriz, no que o ator está perguntando para você pontuar mais coisas. Maravilha. Doutora Alicia, quais são os temas que você acha que pode cair na prova prática? Bola de cristal. Bola de cristal para você. Eu só pergunto o que perguntam aqui. Olha, existem temas que recorrente? sempre caem na prova prática, então dá para saber. Então, olha, se você entrar, na hora que você estiver lá na frente da porta, antes de tocar aquela campainha, que é um horror, né? Parece campo de concentração. Você fica na frente de uma porta, toca a campainha, você entra lá dentro da prova, vai fazer 10 minutos de questão prática. Coloca na sua cabeça, me apresentar, notificação, sempre, qualquer doença. Tem que notificar? Não tem que notificar? Então, fica com isso na cabeça. Perguntar se tem alguma dúvida. Então, fica lá, me apresentar, notificar, tem alguma dúvida. Lê a prova, me apresentar, notificar, tem alguma dúvida. Lê a prova, me apresentar, notificar, tem alguma dúvida. Então, sempre veja se não é de notificação compulsória. Você precisa saber as doenças de notificação compulsória. Muito bem. Outra coisa, sentou na mesa, veja os papéis que você tem. Porque tem candidato que nem olha os papéis que tem. Geralmente, se tem uma ficha de notificação compulsória lá na sua frente, há uma grande chance dela ser usada. Se tem um receituário, é uma grande chance de você precisar prescrever alguma coisa. Então, senta, lê a questão, olha, o que eu tenho aqui na minha mesa? Se o ator ou a atriz já começa a falar e você precisa de um tempo para ler, fala para ele só um minutinho. Lê lá a sua questão, pensa, olha. Agora sim, eu sou o doutor fulano, vou dar... Tome o seu tempo, mas seja esperto e veja o que tem à sua volta, que isso pode te ajudar no checklist. Notificação compulsória é uma coisa que todo ano cai, eu acho que não tem nenhum ano que não tenha caído. Questões da moda, então, tem se falado muito, e é um problema enorme, né, de saúde pública, o suicídio. Então, suicídio, violência à mulher... Isso são questões que são muito ricas para o examinador saber se você sabe o traquejo da relação médico-paciente. Você saber, por exemplo, dar orientações para uma mulher que foi agredida pelo marido, notificar esse caso, dar as informações corretamente, saber como proceder para uma pessoa que está falando para você que vai cometer o suicídio. Então, você ser firme, tem que internar, porque se a pessoa está falando que vai se suicidar, ela não pode ir para casa, tem que proceder a uma internação. Então, tudo isso é muito rico, porque o avaliador vai conseguir saber se você entende do assunto teórico e se você entende também da relação médico-paciente. Então, doenças da moda. Então, por exemplo, esse ano falou-se muito de vacinação e sarampo, da volta do sarampo por conta das pessoas não estarem se vacinando, do reforço do sarampo. Então, eu acho que é uma questão também que pode probabilidade, cair. etc. É muito importante ficar atento. Exato. Questões do SUS sempre caem, princípios do SUS, de atenção básica à saúde, sutura, é uma coisa que sempre cai também na prova prática, reanimação. Então, não é tão difícil a gente farejar o que vai cair na prova, não. Tá. Lícia, você acha que faz sentido, até quando a gente esteve lá na Bolívia, a gente usou bastante os exemplos da série Residência Médica. Para você que ainda não conhece a Medicel, nós lançamos uma série médica, são 49 casos clínicos, onde inclusive a doutora Alicia também faz parte, né, atriz da nossa série. Ajuda se o pessoal assistir a série? O que você acha? Ajuda muito, a série é muito legal, a série é feita para estudo, ela é legal para entretenimento também, mas ela é feita para que você conduza casos clínicos. Então, aqueles são os casos que a gente estudou e que a gente viu que são mais abordados em provas práticas. E a prova prática do Revalida é bem parecida com a prova prática da residência. Os temas são muito parecidos, né? Se você fez uma prova prática da Revalida e for fazer a prova prática da residência, você vai ver que a estrutura é a mesma, os temas é o mesmo, o
funcionamento do checklist é o mesmo, também pontua se apresentar para o paciente. E lá dentro da série, você vai ver vários casos clínicos que podem cair, sim, na parte prática, na parte teórica. E quando a gente vê a série, a gente fixa de um jeito melhor, porque a gente está acostumado a quê? A ver a aula presencial, assistir videoaula, ouvir podcast ou ler um livro. Mas a gente não está acostumada a ver uma série onde os personagens vão interagindo e além dos fatos médicos, acontecem fatos pessoais e aquilo sedimenta melhor o conteúdo da sua memória, os personagens, e você vai se divertir e você não vai se esquecer quando cair um caso como o que você assistiu na série na hora da prova. Você fala, na série aconteceu assim, o médico falou tal coisa, é igualzinho que caiu na prova. E a série foi baseada nas provas. Então, aquelas questões, algum dia já caíram em provas. Maravilha. Para você que não assistiu a série ainda, medicel.com.br/série. Ou então acesse o site da Medicel, lá em cima tem um link, série. Você se cadastra, é gratuito, você pode assistir. Eu adorei. Sou suspeito para falar, mas é uma série que realmente tem todo o engajamento de uma série e, ao mesmo tempo, o conteúdo que vai cair em prova. Exato. Então, legal. Lícia, a gente vai ter que encerrar já o nosso bloco aqui. Você quer trazer uma dica especial agora para a gente fechar isso aqui? Olha, o que eu queria falar um pouquinho era do esquema, de como que a questão, como que é feita a pontuação da prova prática. Então, você vai fazer 10 estações e cada estação vale de 0 a 10. E a pontuação é feita por checklist. Checklists são perguntas que o examinador está lá marcando se você fez ou não. Então, por exemplo, a primeira, apresentou o seu paciente? Fez, não fez, não fez. E geralmente fez ou não fez. Não está lá, fez nervoso, fez chorando, fez feliz, né? Explicou adequadamente as maneiras de prevenção. Então, é naquele jeito que você vai pontuar. A prova de checklist não é uma prova de desempenho, onde o avaliador te olha e fala, nossa, como esse médico é bom, né? Como ele é atencioso. Não, você pode estar extremamente nervoso, gaguejando. Se você mandou para fora da sua boca as palavras que precisa estar lá no checklist, você pode tirar 10. Então, eu gosto de falar isso por quê? Porque, às vezes, o aluno sai, e aqui no nosso treinamento a gente já viu milhões de vezes, o aluno faz o treinamento, faz a questão, a gente não interrompe, e aí eu pergunto, quanto você acha que você tirou nessa questão? Uns 2. Eu falei, não, você tirou 10, você pontuou tudo. Nossa, mas eu estava tão nervosa, mas eu gaguejei, mas eu mudei de ideia. Não tem problema. Se você viu que você estava errado, gente, corrija. Se você, na prática, vê que está errado, você está examinando uma garganta, você acha que é amidalite. Aí, na hora que você olhou de novo, você viu que é difteria, na prática, você vai falar, ok, não vou mudar de ideia, é amidalite, deixa morrer, né? Tranquilo, né? Vamos tratar lá com amoxicilina. Você vai falar o quê? Olha, me desculpa, eu me enganei, eu não vi direito. Não tem amidalite, você tem difteria, o tratamento é outro. Nenhum problema. A pessoa vai mudar todo o checklist, porque a sua última resposta é a que vai valer. Então, cuidado, porque às vezes você entra muito nervoso na primeira estação e aí já estraga todas as outras. E, geralmente, o aluno, todo mundo entra nervoso, mas, geralmente, o aluno nervoso, ele consegue dar as respostas. Então, não saia com essa impressão na prova de que você errou tudo porque você não fez uma consulta linda, maravilhosa, que fluiu super bem. Não, o que interessa não é isso. O que interessa é você responder as coisas do checklist. Se você tiver uma boa interação com o ator e com a atriz, você vai pegando do ator e da atriz quais são as perguntas e fornecendo as respostas. Então, gente, acho que não tem muito segredo. Tem que se preparar, controlar o nervosismo na hora, não esquecer de coisas básicas, como ler a questão, se apresentar, ver se tem que notificar ou não, se despedir, perguntar se tem alguma dúvida. E não é porque você foi muito mal em uma portinha que você não pode ir muito bem na outra. Então, não desanime, não desista do processo. Siga lá em frente, depois que forem todas as estações, aí sim você chora, né? Fica super nervoso, se descontrola, liga para sua mãe, para sua mulher. Mas na hora da prova, tentar manter o controle, porque isso te ajuda a pontuar mais nas outras questões. É bem importante, ainda mais depois que o pessoal passou, já está na segunda fase, quer dizer, a reta final é a hora de chegar bem preparado. Claro, claro. Muita gente elogiou
elogiando a série, perguntando sobre o link, já postaram aqui. Pessoal, eu vou pedir para vocês fazerem aí as últimas perguntas aqui no Facebook. Eu vou soltar algumas aqui para fechar o nosso bloco com a doutora Alice e também encerrar o nosso live, que eu já estourei o tempo, apesar de ter falado para vocês que eu ia demorar 1h15, a gente se estendeu um pouco mais. Posso fazer? Eu vou fazer umas perguntas aqui, eu não vou nem olha aqui, nem filtrar, vai, sem filtrar muito. Quando a mãe desmaia durante o atendimento do filho, o que poderíamos fazer? Bom, o que você faz quando alguém desmaia no atendimento do filho? Você vai socorrer a mãe, né? Então vamos lá, tá respondido. Quando o ator só diz que está com dor de cabeça, o Tiago aqui, ou apenas uma febre, como tratar casos que já aconteceram? Acho que é isso aqui. Mas quando o ator diz que está com dor... Eu vou pular, desculpa, essa daqui não ficou... Perguntando se vai ter a segunda temporada da série. A gente não sabe ainda. Tem que ter, né? É segredo. Deixa eu ver aqui. O pessoal falou assim, bom, quando o ator fala pouco, como é que eu devo agir se ele não me dá muitas respostas? Olha, cuidado. Ninguém vai bolar uma questão que você tenha que fazer 5 vezes a mesma pergunta para o ator. Então, se você já perguntou 1, 2, 3 vezes e ele não te respondeu aquilo que você queria saber, é porque ele não vai responder. Não adianta você insistir naquilo, né? Por exemplo, a mulher está com o olho roxo. A senhora apanhou do seu marido? Não. Tem certeza? Pode contar para mim, a senhora apanhou? Não. Mas olha, conta para mim, abre seu coração. A senhora apanhou do seu marido? Pode falar, é segredo aqui, não vou contar para ele. Não, não apanhei. Não, mas me conta, vai, apanhou. Não, não apanhei. A resposta é não. Então, o que é que você vai ter que fazer com essa resposta? Olha, embora a senhora tenha falado que não apanhou do seu marido, tudo leva a crer que a senhora sofreu algum tipo de violência. Eu sou obrigada a notificar, essa notificação não é para a polícia, e eu sou obrigada a te orientar que você pode procurar os seus direitos, sobre a Lei Maria da Penha, que você vá à delegacia e faça uma denúncia. Mesmo a pessoa falando não. Então não adianta a gente tentar arrancar uma pergunta, porque muitas vezes na prática também a pessoa te nega, a pessoa fala pouco, então aquilo faz parte da questão. Perguntou 2 vezes, faz parte do desenho da prova, não adianta, perguntou 2 vezes, a pessoa não respondeu. Considere que a resposta é não ou que a resposta não existe. Entendi. Olha, aqui tem mais uma. Depois eu vou fazer uma pergunta só sobre o pessoal que está ainda na rota, né? A gente está falando bastante aqui da prova prática, porque é a próxima etapa aí do Revalida. Está com data para acontecer. Bastante gente ansiosa com essa segunda etapa. No exame físico, examino mesmo o paciente ou apenas solicito que vou fazer e o examinador me passa os dados? Pergunta da Karen. Olha, você pode relaxar quanto a isso. Se você precisa examinar uma mama, você precisa examinar. Obviamente que você não vai examinar a mama da atriz, né? Mas você tem que falar, olha, agora eu preciso examinar a sua mama. E aí a atriz vai te dar uma mama ou vai vir alguma coisa. Agora, se você pedir para a atriz, falar assim, você tira a roupa. Não, eu não quero examinar essa mama de plástico, não, eu preciso examinar a sua. Dá para você tirar a blusa? Ela vai falar, não. Não, mas eu preciso. Não. E ela vai continuar no não. E você não vai andar na sua prova. Então, fique bem relaxado em pedir para examinar, pedir para tirar a roupa, porque a atriz vai com traquejo te mostrar aonde que deve ser feito o exame. Obviamente, você tem que fazer o exame. E, obviamente, tem que lavar a mão antes de fazer o exame. Não esqueça. Tá? Colocar luva quando precisa. Então, nunca se esqueça dessas coisas, que isso sempre pontua no checklist. Legal. E, Lícia, tem muita gente que está aí no aguardo do próximo edital do Revalida. Sim. Qual que é a tua dica para esse pessoal que não passou na prova, que está pretendendo fazer a prova do Revalida para esse possível edital que venha, né, após a conclusão deste de 2017? Quais são as suas principais dicas para esse pessoal nesse momento? Porque, poxa, a prova não vem, muita gente está optando, obviamente, esperando o Revalida. O que eu faço nesse momento do ponto de vista educacional? A gente olhou lá do legal e já falamos bastante. Como é que qual é a sua principal dica para o pessoal?
Bom, o que dá para fazer? A gente sabe que vai abrir, então, esse novo Revalida, uma hora assim que acabar esse processo, e a gente sabe que tem um tempo para isso. Então, tem que se encerrar essa segunda fase do Revalida 2016, né? Que 17, né? 17, para se abrir o próximo edital. Então, você tem tempo para estudar. Então, começa a estudar, não sei como você vai se preparar, se vai fazer um curso preparatório, se vai fazer resumos, mas organize o seu tempo, sabendo que você tem aí, até o final, provavelmente vai para o ano que vem, o próximo edital do Revalida, então sabendo que você tem 6 meses para estudar. 6 meses estudando para uma prova do Revalida, você tem toda a chance do mundo de passar. Então, dá um tempo enorme para você começar e terminar de se preparar para essa prova durante esse período. Legal. Pessoal, olha, Lícia, eu queria te agradecer bastante, o nosso tempo já estourou bastante. Eu queria agradecer toda a equipe aqui da Medcel, doutor Pamplona, doutor Álvaro, mais uma vez, Lícia, pela sua presença, dicas super legais para você que está indo aí para a segunda etapa do Revalida agora em novembro. Tudo que vocês nos deram de feedback, doutores, futuros doutores, para nós é muito importante, é um grande aprendizado esse nosso relacionamento. Nós vamos fazer mais isso daqui para frente, não só para o pessoal que está no processo de revalidação, mas também de residência médica. Nós vamos trazer novos tópicos e vamos fazer mais lives aqui, porque a gente acredita que essa interação, não só a gente está atingindo o nosso objetivo, o nosso propósito, como eu disse no início, mas também a gente está prestando um serviço para você, muito importante, e eu sei que isso te ajuda. Nós estamos, para fechar, a gente está hoje no processo, para você que vai fazer prova de residência, muita gente está perguntando para a gente sobre os cursos do intensivo que a gente colocou no ar agora. Também nós temos as turmas para a prova prática do Revalida, a turma Prime, que a gente chama, vai acontecer uma semana antes da prova, bastante gente se inscrevendo para essas turmas. Então, se você tiver interesse, entra no site da Medcel, liga para a gente, ou então deixa o seu nome, o telefone, que a gente entra em contato com você. Mas é uma turma bem bacana, porque ela vai acontecer justo na semana antes da prova. Então, você vai poder aproveitar as dicas da professora Lícia e também do nosso curso, se você vier a fazer. Mais uma vez, então, agradeço a todos vocês, aguardem aqui, sigam a gente nas nossas redes sociais para saber quando vem os nossos próximos eventos aqui ao vivo. Muito obrigado, fique atento nas nossas páginas que a gente vai trazer esse conteúdo dessa conversa e deixar ali para você consultar e utilizar da melhor forma. Boa noite, um abraço, até a próxima.